Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Como vocês estão? Então, para quem não viu meu vídeo ontem, vou me apresentar novamente. Eu sou a Ana, sou psicóloga, sou mestre em psicologia social institucional e estou iniciando essa proposta de diálogo com vocês através de alguns vídeos curtos e algumas perguntas para a gente pensar e trocar um pouquinho sobre temas importantes que podem estar tendo um impacto significativo na nossa vida a partir desse momento de crise que estamos passando e que podem trazer uma boa reflexão, né, e uma possibilidade da gente se conhecer um pouquinho mais e lidar de uma forma mais assertiva, mais tranquila, né, com todas essas mudanças que estão se colocando no nosso caminho. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês bastante pelas respostas, pelas interações, pelas trocas que tivemos ontem. Foram muito significativas, mais de 50, 60 respostas que eu procurei tá devolvendo para vocês nos stories e tudo mais. Também recebi muitas temáticas que o pessoal acha que poderia ser interessante conversar sobre. E queria dar uma prévia de que a temática da ansiedade fará parte dos nossos vídeos aqui, pensaremos e conversaremos sobre isso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento, né, da gente saber como estamos, como lidamos com as situações pelas quais passamos, com a importância da rotina, o lugar que ela tem na nossa vida. E eu acho que é relevante a gente fazer uma conexão a partir disso com o tema do controle. E como o tema é controle, vamos usar uma listinha. Eu vou usar aqui umas anotações para não me perder no fluxo das ideias para trazer para vocês, tá? Eu acho, assim, que a gente fala muito sobre controle enquanto sociedade, né? A gente se impõe a necessidade de controle dos sentimentos. Quem nunca ouviu isso, é preciso controlar o que tu sente, né? Controle das nossas ações, controle dos nossos pensamentos, né? A rotina, ela pode ser vista como um controle do nosso dia, né? Como um controle das nossas atividades, um controle do nosso tempo, né? Acho que isso vai se conectando diretamente com a questão da produtividade que a gente falava ontem, né? Se eu controlo o meu tempo, quanto mais eu posso fazer ele render, e a gente sabe muito bem o impacto que isso tem sobre as nossas vidas, né? Então, controle. Como lidamos com o controle frente ao momento que nós vivemos, né? O controle, ele é uma necessidade que a gente tem enquanto ser humano de dar uma ordenada, de dar uma organizada no caos, nas inúmeras possibilidades que a gente tem em várias ordens, né? Tanto das relações, da vida, quanto do nosso mundo interno. Quem já se pegou construindo um pensamento, uma linha de raciocínio que não verbalizou, que não escreveu e começou pensando uma coisa, acabou pensando outra completamente o contrário, tu não sabe como tu chegou lá e quando tu vê tá com a porta da geladeira aberta com um vazio na cabeça. Quem nunca? A gente faz isso, né? Então o controle, ele é uma possibilidade da gente se orientar no espaço, no tempo e em relação à nossa mente. Agora o controle também pode ser prejudicial pra gente quando ele for em excesso, quando ele for exacerbado, porque aí a gente vai para um polo de rigidez, né? Uma tentativa de dar conta de um todo sozinho, né? Isso pode dizer de uma dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos limites e de aceitar e entender que nem tudo depende da gente. Às vezes, muitas vezes, a gente tenta carregar o mundo nas costas e a gente cria ilusões de que a gente é muito grandioso. Ontem uma resposta falou um pouquinho sobre se sentir vulnerável, né? E é isso, acho que nos momentos como esse que a gente está passando, a gente se dá conta que somos pequenos, né? E que a gente faz parte de um coletivo
e que esse coletivo, sim, talvez tenha mais capacidade, mais força do que a nossa possibilidade de dar conta de controlar e modificar situações que são muito maiores do que todos nós. Esse controle exacerbado, ele diz então de insegurança, ele diz de falta de confiança, ele diz de uma dificuldade de lidar com as mudanças e de lidar com as diferenças que vão acontecendo em tudo na nossa vida. A gente sabe que nada se repete da mesma forma, tudo de alguma forma sempre varia, seja no instante seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte. Um dia ensolarado nunca é o mesmo dia ensolarado, assim como um dia cinza nunca é o mesmo dia cinza. Então, quem sabe a gente começa a olhar para o controle sobre uma outra ótica, né? Sobre essa necessidade de orientação enquanto uma necessidade de segurança que nós temos e começamos a pensar então mais pela ótica da confiança. Uma confiança que vai considerar a diferença dos outros, que vai considerar que o outro está inserido nas nossas relações, nas nossas tomadas de decisão e nas coisas que acontecem na nossa vida, e que vai considerar a mutabilidade de tudo, né? Dos dias, do tempo, das tarefas, da nossa própria disponibilidade. A gente sabe que a gente não tá igual todos os dias, a gente sabe que tem aquele dia que nem a gente se aguenta. Eu brinco, gosto de falar isso, mas tem aquele dia que a gente não se aguenta. Então tem aquele dia que o outro também não tá como a gente gostaria para que as coisas saíssem do jeito que a gente esperava, né? Pensando um pouco em sentimentos, né? E como não faz sentido essa ideia de controle de sentimentos ou de controle de coisas, eu gosto de usar um pouco a metáfora de um rio, né? Você acha que é mais fácil a gente controlar um rio ou a gente aprender a navegar pelo rio? Olha, eu acho que é uma das únicas possibilidades, enquanto indivíduo, pelo menos, é a gente aprender a navegar esse rio. A gente sabe que tentar controlar algumas forças também acabam trazendo desastres, né? Rompantes, né? Então, antes de tentar controlar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos dia a dia, por que a gente não aprende a conhecer um pouquinho mais? Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas potencialidades? Quais são as nossas fragilidades? Não para tentar controlá-las, mas para tentar se orientar em relação a elas, para tentar fazer uma gestão que considere o dinamismo da vida, o dinamismo das relações e da nossa própria capacidade de mudança. Às vezes a gente desconsidera que também deixamos de ser os mesmos o tempo todo e que isso é bom. Enquanto existe vida, existe mudança e existe aprendizado. Senão estaríamos estagnados, e estagnação não tem a ver com viver. Então, minha pergunta de hoje, para a gente pensar um pouquinho nesse momento que bagunçou a nossa perspectiva de controle e que bagunçou a nossa previsibilidade, a nossa organização, a nossa orientação de tempo, de espaço e mente. O que é que não está sob nosso controle? Porque tem muitas coisas que não estão. E tem muitas coisas para as quais teremos que ter abertura para esperar, abertura para lidar com essa mudança. O que não depende só de mim, né? E o que sim, eu tenho autonomia para gerenciar e eu posso escolher. Uma das coisas que veio ontem nas respostas também foi que nós não sabemos o que fazer quando não tem pessoas nos dizendo o que fazer. Quando não tem o trabalho que organiza, quando não tem compromissos que eu não posso me desvencilhar eu tenho escolha, eu tenho autonomia de gerir, meu tempo. E aí eu paraliso. Então, pergunta de hoje com um vídeo um pouquinho mais longo. O que não está sob o meu controle, não depende de mim. E por outro lado, o que eu tenho autonomia para gerenciar e para poder escolher. Espero que esse vídeo ajude mais um pouquinho a gente a ir se conhecendo e a dialogando.
foi um pouquinho mais comprido. Obrigado para quem ficou até aqui e vamos trocando. Um beijo, bom dia para todos.